2h14, a Beatriz Ferretti, editora de internacional aqui da Band News TV, está com a gente para falar mais uma vez sobre Donald Trump. Nós estávamos juntas aqui no plantão desse fim de semana. Trump deu trabalho, né, Beatriz? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Bandeirantes. O Trump está dando trabalho e também muita preocupação para líderes da Europa, viu? Porque a tensão sobre a Groenlândia escalou num nível máximo nesse final de semana, com o presidente americano, inclusive nessa manhã, renovando a ameaça de que pretende anexar a Groenlândia. Ele disse que a Dinamarca, que detém o território, falhou em afastar a ameaça russa da Groenlândia e que agora é a hora. O Trump vem alegando que se os Estados Unidos não anexarem a ilha no Ártico, ou a Rússia ou a China podem fazê-lo, e que é por isso que ele pretende fazer essa anexação pelo bem ou pelo mal, ou seja, pode, inclusive, ordenar uma ação militar para conquistar esse território. Diante dessa tensão, países da União Europeia, também o Reino Unido, estão se mobilizando para tentar proteger a ilha no Ártico, até porque Donald Trump, na semana passada, tinha anunciado, Ana, se você lembra bem, aquelas tarifas extras de 10%, começando a valer em fevereiro, para 8 países, incluindo a Dinamarca, a Noruega, Reino Unido, França, Alemanha, países que estão tentando proteger a Groenlândia, inclusive enviaram na semana passada militares, um contingente militar ali, como parte dessa ação de proteção. E aí o Trump falou, olha, esses 8 países que estão indo contra a minha vontade vão ser tarifados em 10% a partir de fevereiro. E caso não haja negociação, essa tarifa pode subir, essa tarifa extra, para 25%. A primeira-ministra da Dinamarca disse que um país aliado há mais de 200 anos, ou seja, os Estados Unidos, estão fazendo uma chantagem e outros líderes europeus também estão condenando essas ameaças de Trump e se mobilizando. Ontem teve uma reunião com embaixadores europeus em Bruxelas e nesta quinta-feira, líderes da União Europeia farão uma cúpula para tentar traçar uma resposta a essa pressão de Donald Trump. Um dia antes, o presidente americano vai discursar no Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça, que, aliás, começa hoje. Então, há um bastidor dizendo que os líderes europeus estão aguardando esse discurso de Trump em Davos para ver em qual temperatura ele vai chegar, para daí os europeus conseguirem traçar uma resposta na cúpula de quinta-feira. Então a situação está de mal a pior, viu, Ana? Inclusive envolvendo mais uma vez a Noruega, quando a gente fala de Prêmio Nobel da Paz, porque no meio dessa crise toda envolvendo a Groenlândia, o Trump ainda deu uma nova declaração, enviou uma carta à Noruega dizendo que ele não se sente mais obrigado a pensar na paz, já que ele ganhou o Nobel da Paz da opositora venezuelana Maria Corina Machado na semana passada, quando a Corina Machado visitou o presidente americano na Casa Branca. Que situação, né? E aí o mundo fica esperando, para ver quais vão ser os próximos passos do presidente dos Estados Unidos diante dessas ameaças, que por enquanto vem poupando outros países, o foco de Trump está muito voltado para a Europa nesse instante por causa da questão da Groenlândia, depois dele ter voltado atrás, Beatriz, e ter aceitado tudo que foi passado pela ditadura do Irã, de que houve ali os nervos se acalmaram, em relação às manifestações nas ruas, e aí as ameaças contra o Irã foram totalmente encerradas, Ele não falou mais sobre isso, viu, desde o fim de semana, embora o número de mortos esteja subindo, de acordo com agências de notícias que estão fazendo esse monitoramento por lá. A agência de notícias Reuters, por exemplo, diz que os mortos no Irã já ultrapassam os 5 mil, além de milhares e milhares de presos e também feridos, mas o Trump, de fato, parou de fazer essas ameaças de uma intervenção direta nessa crise iraniana, ou até mesmo o que se temia, um ataque militar contra instalações do regime iraniano. Na semana passada houve o fechamento provisório do espaço aéreo do Irã, o que acabou elevando o temor sobre a possibilidade de um ataque americano.
embaixadas também foram esvaziadas de países europeus, os americanos retiraram militares de sua base ali, uma base importante na região do Catar. Então havia ali informações e indícios de que ações poderiam acontecer, mas não houve. O Donald Trump recuou e até agora segue com esse posicionamento, mas do lado contrário, aí voltando para a Groenlândia, essas ameaças sim só se intensificaram de lá para cá. Pois é, vamos seguir acompanhando. Beatriz Ferretti, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Para você também, boa semana. Tchau.